O Brasil sempre teve esse modus operandi de gastar mais do que arrecadar. É uma situação, é isso aqui, concordo até com esse nosso convidado, Joker, que está falando, né? Reforma em si, a gente traz sim, né? Uma medida pode ser paliativa, mas a gente entende que a corda sempre vai puxando, né? Sempre vai puxando para gastar mais. Eu digo, Paula, e é um bom ponto que você levantou, que o maior problema brasileiro, e eu digo que os demais problemas derivam desse problema, é a irresponsabilidade fiscal. Né? Por quê? Porque o Estado brasileiro ele tem dois problemas. Ele gasta muito e ele gasta mal. E aí, para financiar esse Estado gigantesco, o mercado exige taxas de juros altas, porque o Estado é muito grande. Quer dizer, olha, para esse risco é alto, o tamanho desse Estado, eu quero taxas de juros mais elevadas. Eu não quero porque eu sou mal, eu quero porque eu vejo que é arriscado. O patamar da dívida pública é alta, o déficit primário, há déficit primário, não há superávit primário. Isso impede uma redução da taxa de juros. E a taxa de juros baixa é fundamental para o crescimento de longo prazo de uma economia, né? Para a atividade econômica, para a geração de empregos. O gasto público elevado também faz com que essa política de juros para combater a inflação acabe perdendo eficácia. Então, o Banco Central tem que aumentar ainda mais a taxa de juros para compensar a falta da política fiscal. A própria política fiscal expansionista também turbina a inflação. Então, veja, esse problema fiscal, ele pega na inflação e pega nos juros, que penaliza a atividade econômica. Além do que, e aí é importante uma reforma administrativa, o Brasil gasta muito onde não precisa, né? E gasta pouco aonde precisa, onde o Estado deveria ser presente. O orçamento, ele é limitado e acho que isso é político também não entende isso. Quer dizer, eu sempre falo o seguinte, que a regra número 1 da economia é a escassez. A regra número 1 da política é esquecer a regra número 1 da economia. Então, eu tenho lá uma renda que é gerada na sociedade pela produção de bens e serviços, vai lá o governo e tributa, Grosso modo, eu tenho uma carga tributária de 34% no Brasil. Então o governo, ele arrecadou um dinheiro. Não é suficiente, ele empresta dinheiro da sociedade. Com isso, ele compõe o que a gente chama de orçamento. O orçamento do governo não é ilimitado, ele não tem dinheiro para tudo, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nem na nossa vida, você tem um orçamento que ele é limitado. E aí, dentro desse orçamento limitado, eu tenho que fazer escolhas. E as escolhas são conflitantes. Então, quando a gente fala assim, renúncia fiscal para a Lei Rouanet é menos dinheiro para São Sebastião, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver, sim. Porque a renúncia fiscal, o dinheiro poderia estar indo para outra região. Esse que é o ponto, as escolhas são conflitantes. O orçamento do governo é 1,6 bi para a cultura. 1,6 bi para a cultura, poderia estar sendo usado 1,6 bi para moradia, construção, né? Para não construir encostas. O que a gente quer fazer enquanto sociedade? Quais são as escolhas que a gente quer enquanto sociedade? Esse é o ponto. Não me venha com esse argumento que tudo é importante, porque não tem dinheiro para tudo. Quem toca uma empresa ou quem toca e trabalha e toca uma casa, sabe que você tem que fazer escolhas. A partir do momento que você é uma família perdular, você ficou lá gastando com restaurante, é menos dinheiro para a educação do teu filho. E aí? Não é assim a lógica que a gente leva na nossa vida? Não é assim a lógica de uma empresa? Bom, vamos colocar mais dinheiro nessa área porque é mais importante, menos dinheiro nessa área, vamos cortar aqui porque é desperdício. Para o governo é a mesma coisa, não tem dinheiro para tudo não, então não me venha com esse argumento assim, fraco, né? Tudo é importante, isso é importante, isso é emoção, eu quero saber o mundo real, e aí, como é que você faz essas escolhas? Então eu vejo que tem setores onde o setor privado ele pode suprir, por que eu tenho que financiar a Cláudia Raia? Qual a ideia disso, daí uma renúncia fiscal para a Cláudia Raia? Qual que é a ideia? Ela já é rica, ela já é talentosa. Por que o dinheiro não chega no mais pobre? Outro ponto, educação. O orçamento de educação é altíssimo no Brasil. E é certo ser altíssimo. Só que o problema é que vai para a educação universitária e pouco para a educação de base. O que é mais importante? Você ter uma base que fala bem português, inglês, matemática, sabe fazer conta e que
né, sobrevivem no mercado de trabalho ou tem um bando de estudante universitário com deficiências de português, matemática e inglês? São escolhas que a gente tem que fazer enquanto sociedade. E esse que é o ponto, né? Então a discussão é muito apaixonada, muito ideológica e pouco pragmática, né? E esse é o grande problema do Brasil, o problema fiscal, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo.